Oi, gente, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu comecei a fazer o meu cartaz de metas de 2026. Geralmente eu faço novembro, dezembro e muito tardar janeiro, tá? Então eu vou mostrar para vocês de forma simples como que eu faço e que dá resultado. Eu fiz um balanço do meu cartaz do ano passado, no final de dezembro, e realizei algumas coisas que eu tinha colocado lá. 60% eu realizei, outras não, né? Porque acontece surpresas no meio do caminho. Tem pessoas que usam essa técnica quando chega no mês de julho, refaz. Eu faço aquele início do ano e vou trabalhando em cima daquilo ali. Tá? Então eu gosto de fazer à noite, eu já tô com roupa de dormir, os meninos estão todos dormindo. Por que que eu gosto de fazer nesse horário? Porque como eu expliquei, já expliquei para vocês, quem é cliente meu aqui antigo, quem tá aqui já tem muito tempo, sabe? O corpo da gente é como se fosse um, um carro. Quando você sai e o espírito da gente é como se fosse motorista. Então, quando você estaciona o carro, você sai e vai fazer outras coisas, não é? Pois é. Então, enquanto eu faço esse trabalho aqui, quando eu terminar, eu vou dormir. Então, automaticamente, quando eu for dormir, eu vou estar com essa movimentação aqui. Então, essa movimentação ela vai estar acontecendo no plano invisível. É uma técnica muito legal de visualização, mas não é só visualizar. Você precisa sentir no fundo da sua alma que você quer aquilo. Então, durante o trabalho aqui também eu vou mostrar para vocês, porque às vezes a gente tem dificuldade de sentir. Eu vou falar para vocês também uma técnica que eu uso, tá? Quando eu tenho essas dificuldades. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que tá aqui. Mas vamos lá, antes de eu mostrar o que eu tenho. Vamos ver como é que é. Primeiro você anota tudo no rascunho, na folha, de que você quer por esse ano, né? Aí você pode pôr o nome de quadro dos sonhos, mural dos sonhos, o nome que você quiser dar. Eu uso muito quadro dos sonhos, tá? E eu divido em 4 partes. Tá vendo que eu fiz um rascunho, tá vendo? Eu divido em 4 partes e vou escrevendo. A minha meta, vamos colocar assim, espiritual que eu quero, né, para 2026. O que que eu vou manter, mas o que que eu quero melhorar naquilo ali, com a minha espiritualidade. Eu com o meu Deus interior, com o todo do universo, né? O que que eu quero dessa questão. Isso é muito pessoal, gente. Eu tô dando para vocês aqui só um básico, tá? Porque isso é muito pessoal. E Deus, quando eu falo, é no sentido de fé. Cada um no que você acredita, tá? Mas eu acredito na consciência maior. Então, eu coloquei que Deus nesse sentido. Então, o que que eu busco nesse ano? Família. O que que eu quero para minha família? O que que eu fiz que eu quero melhorar? O que que ficou bom que eu quero potencializar? Ou que eu nunca fiz que eu quero experimentar? O meu crescimento pessoal, na questão de profissional, o que que eu quero? Ou como pessoa, ou como profissional, o que que eu quero melhorar? É sempre coisa que a gente quer melhorar, tá, gente? Ou que a gente quer fazer, alguma coisa assim. Meu crescimento profissional, o que que eu quero enquanto profissional, enquanto carreira? O que que eu quero de material? Aí vocês decidem aí como que vai ficar essa situação aí pra vocês aí. Então, vamos lá. Depois que eu fiz isso, eu montei isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu já fiz um rascunho e essa parte, gente, é muito importante que você faça sem pressa. Você não pode ter pressa para fazer isso, porque você vai sentir o que você vai fazer. Então, o que que é o sentir? Como que eu começo? Eu respiro fundo, prendo o ar e solto devagar. Para mim, essa técnica faz muito sentido e dá muito resultado, tá? Então, eu respiro fundo, contando mentalmente 3 vezes, de forma rápida, seguro o ar, contando 3 vezes, até o número 3, na verdade, de forma rápida, e solto contando até o 6. Então, o soltar é mais devagar.
Respiro pelo nariz, prendo, solto pela boca devagar. Eu repito esse processo 3 vezes e aí eu começo, tá bom? Então, esse é o meu ritual, é o que pra mim faz sentido, é que eu acho que é interessante. Se vocês quiserem, faça pra vocês. E aí eu começo a escrever. Então, aqui eu já escrevi. Vou dar uma pausa aqui, depois eu falo que eu escrevi, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, eu tenho, primeiro, eu anoto, faço um rascunho de tudo isso. Só um momento aqui. Depois que eu anoto, eu procuro ter todas as figuras de tudo que eu quero realizar, de tudo que eu tenho ali, que eu quero de meta, tá vendo? Imagens coloridas, gente, porque esse ano de 2026, ele é um ano que a gente vai precisar de muita cor. Eu deixei algumas coisas pra vocês me lembrar, são livros que eu comecei a ler que eu quero terminar, tá? Tesoura, que a gente vai precisar de cortar. Eu peguei canetinha dos meus filhos emprestado, porque é bom deixar bem colorido, porque isso é bom pro cérebro. E cola, tá? Aí, tá vendo? Coloquei uma garrafa aqui, cadê ela? Que é garrafa de água pra me beber. Era o suco, né? Agora virou a minha garrafa de água que eu coloquei aqui. Caneta, papel, tesoura. Tá aqui na minha... a minha xícarazinha da frutinha. Vou pra cá, tá vendo? Quando eu aprendi a fazer isso, existia quadros da revista. Se você tiver revista em casa, pode usar também. Só que pra mim hoje foi mais fácil fazer essa impressão das coisas que eu quero, ok? Então, voltei. Então, vamos lá. Aí, feito isso, você precisa ter uma cartolina ou uma folha A4, mas tem que ser uma folha branca, que não tem nada, porque o ano tá em branco, né? Então, você vai colocar a sua intenção aí. Eu vou usar essa folha que eu tenho aqui, que é uma folha branca A4, porque minha casa é uma verdadeira papelaria. Eu já trabalhei com decoração de festa, então eu tenho muita coisa nesse sentido. Peraí, eu acho que assim ficou mais claro. Gente, eu lavo a cabeça de noite, tá? Eu tenho hábito de fazer isso desde a adolescência. Se eu não lavar meu cabelo todos os dias, eu não consigo nem dormir. Então, vamos lá. Eu vou usar essa folha A4 aqui pra montar o meu cartaz. Vocês usam a que vocês quiserem. Quando eu termino, ou eu coloco na porta da geladeira, porque eu vou abrir, vou mexer na geladeira, ou eu coloco esse mesmo, vai ficar de frente ao meu ambiente de trabalho. Onde eu tiro as cartas. Para poder ver ele ali sempre. E também, não sei se eu vou fazer esse ano, mas eu já fiz. Eu tiro foto e deixo na tela do celular. Que toda hora que você abre também tá ali, tá? É muito interessante também fazer isso. Então, por enquanto, ele vai ficar lá. Até porque uma das minhas metas é mudar todo aquele meu espacinho ali de trabalho em 2026. Vou ver como que eu vou fazer. Se eu pego um espaço maior, porque lá era um quarto que eu morava quando eu vim para casa da minha mãe e tudo. E esse quarto hoje, eu tô desocupando ele porque eu consegui construir minha casa, tá assim, no básico, mas já dá para mim vir ficar com meus filhos, já tem um telhado, já dá para mim estar aqui. Então eu vou subir, vou colocar em algum lugar, não sei ainda. Então, a princípio, esse mural meu dos sonhos, quarto dos sonhos, ele vai ficar lá, tá? Então, eu vou dar de exemplo para vocês aqui, para vocês ir fazendo. E do que... Ah, Márcia, mas o que eu vou colocar? Vou falar com vocês de mim, tá? Tô abrindo meu coração aqui com vocês. Com a espiritualidade, eu quero conseguir meditar mais tempo. Nossa, eu sempre confundo. Nós somos Ocidente e Oriente. Enfim, o povo lá da China, que povo lá do Oriente Puxadinho, eles têm uma facilidade de meditação e tudo, né? Isso é ensinado desde cedo. Eu tenho dificuldade de sentar em posição de índio, ou posição de yoga, o nome que vocês quiserem dar aí, e ficar paradinha lá. Mas eu aprendi nesses cursos que eu faço, né, de ocultismo, que existem outras técnicas. Então, hoje, com uma técnica que eu ensino e que faz muito sentido, que eu consigo ficar até 5 minutos meditando, com a mente livre. Eu sento na cadeira, coloco minha coluna ereta, mão no colo, pé no chão, descalço.
Imagina uma luz branca descendo pela minha cabeça, encontrando no chão, na terra. Eu aterrando, como se minhas pernas tivessem criado raiz. Geralmente eu coloco alguma música assim com som de mata. Eu tenho muito essa coisa de água e mata, eu gosto muito. E eu consigo. Então, é uma meta que eu quero melhorar a minha meditação, tá? Tem dia que eu consigo fazer 1 minuto, tem dia que eu não consigo fazer nada, tem dia que eu consigo fazer 2 minutos. Quando eu tava muito empenhada, eu conseguia fazer 5 minutos. Então, eu quero voltar a fazer isso. Já comecei a fazer isso, tá bom? Então, porque esse é um momento, a meditação, quando a gente consegue, gente, que coloca aí o seu objetivo, espiritualidade, você fazer 1 minuto de meditação. Você vai ficar muito feliz quando você conseguir, para quem tem dificuldade igual eu. É, é muito leve seu dia. Vem as coisas e tudo, mas você tem um ancoramento, uma força, e é muito bom. Então, faça, se vocês acharem legal. Outra coisa que eu já fiz muito, muito mesmo, mas aí você vai fazendo, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, no início é tanta cartaz, você aprende tanta coisa, e eu vim já direto do Hélio Couto para da ressonância harmônica, para vir para as outras coisas, que a gente acaba esquecendo muita coisa no meio do caminho. Água sorolizada. Eu vou já até deixar a garrafa separada aí, amanhã eu já vou começar a fazer. Eu quero passar a tomar água sorolizada, é muito bom, tá? Quem não souber e quem for participar do meu clube lá de amigos que entrar lá, eu vou ensinar a fazer, mas eu quero voltar a fazer isso. É muito bom para você beber, é muito bom para banho, para fazer chá, para tudo ele é muito bom. Então eu quero voltar a fazer isso. Já deixei uma garrafa pronta ali para eu começar a fazer. Andar mais descalço. Do outro lado aqui da minha casa estão umas árvores lindas, gente. Hoje mesmo de manhã eu fui na vizinha aqui pegar pedi umas folhas de laranjeira, que tem muito, que na minha mãe tem limão, mas lá tem laranjeira. Eu tomei um banho hoje de folha de laranjeira. E eu pisei lá descalço, e é tão bom, e eu falei assim, gente, é tão simples, uma coisa tão simples, que eu não faço. Eu tenho um gasto assim de andar descalço, mas eu me propus a fazer isso, para eu ter essa conexão com o espiritual, para eu ter essa conexão com o sagrado, né, ficar mais intenso. Então, é uma coisa que eu coloquei no meu quadro aqui de metas. Não meu de família, eu vou começar a fazer, já comecei ano passado, e vou começar a fazer isso, ter uma reserva financeira, tá? Isso é uma coisa que eu coloquei muito como prioridade para esse ano. Comprar um carro, eu preciso urgentemente de um carro, e fazer o aniversário dos meus filhos, entendeu? Dos 3, mobiliar minha casa. Então, essa é a minha meta familiar. Por que mobiliar minha casa? O bem-estar da minha família, né? Na hora dos apertos, na hora do choro, na hora do sufoco, é meus filhos que estão comigo. Quando eu falo família, eu falo Jorginho, Gabriela e Alice. Porque eu tenho minha mãe, tenho meu irmão, mas eles são meus familiares. Minha mãe, eu cuido dela e tudo, mas a hora que ela tá bem, ela tem a vida dela. E eu fico muito feliz que ela faça isso. O meu irmão também tem a vida dele. E eu tenho Jorginho, Gabriela e Alice. É isso que eu tenho. E com essa viagem, isso ficou muito ardente dentro de mim. Como eu preciso ter esse tempo de qualidade com eles. Então, mobiliar minha casa, um carro, porque fica mais fácil pra gente dirigir. Eles acham o máximo quando eu dirijo. Almoçar fora com eles, ou fazer um lanche em algum lugar, uma vez por mês, que eu não estava fazendo isso. A gente acaba na correria, às vezes para vocês é simples, né? Mas quando você é mãe solo e que você trabalha, você é mãe, você é empresária, você é filha, você é cuidadora, e você fica muito focada naquele ambiente de doença, de hospital, você esquece disso. E essa viagem trouxe isso, então eu vi muito como decidir dar isso. A levar eles uma vez por mês em algum lugar, para ter o nosso momento, um momento de qualidade. Não de eu estar nessa correria, que eu explico por isso que eu estou trabalhando, que eu preciso, mas eu coloquei isso como meta. E viajar com eles nas férias. Vão ser 7 dias? Não sei. Mas que seja um fim de semana numa pousada, que seja um fim de semana num sítio,
Não sei, mas meus filhos precisam disso. A última vez que meus filhos fizeram a viagem foi em 2018. E foi muito, gente, foi muito divino, muito sagrado a alegria dos dois, sabe? E esse é meu sentido da vida. Eu sempre quis ser mãe, então isso me deixa feliz. E eles estando felizes, eu vou estar feliz. Então eu coloquei isso como meta. E uma coisa assim que eu vou conversar com eles, porque eu não sei, por isso aí eu não sou boa, porque a era deles é digital, a gente fazer brincadeira juntos. Fazer brincadeira juntos. Não sei o que, mas vai dar certo aí. Crescimento profissional e como pessoa. Eu quero voltar a estudar mais profunda Jurema, não só Jurema, outras outros conhecimentos ocultos, magia, cerimonial, eu quero fazer isso. Já fiz algumas coisas, já fiz alguma inscrição, vou fazer isso. Eu quero estar muito conectada com isso. Fazer exames periódicos, cuidar da minha saúde e voltar a andar de patins. Eu comprei um patins em 2022, 2021, não lembro. Que era o meu sonho, e quando eu era na adolescência eu era muito boa no patins, eu era excelente no patins. E eu quero fazer isso pra mim, né? E é uma meta que eu coloquei, tirei ele do lugar também. Consegui. Igual adolescência, eu não sei, mas eu vou fazer. Crescimento profissional, dobrar meus atendimentos diários. Fazer um curso de baralho, mas de uma forma mais profissional do que eu fiz esse ano, porque 2025, porque 2025 eu fiz como teste, quem fez comigo sabia disso. Acho que deu um bom resultado, mas eu quero uma coisa melhor. Quero atender presencial e é isso, né? Então, esse é o meu quadro dos sonhos e é isso que eu vou montar aqui. Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou montar. Assim que eu montar, eu mostro para vocês como que ficou, ok? Oi, voltei. Pessoal, eu montei aqui o meu mural aqui dos sonhos, mas eu não terminei, porque as impressões ficaram muito grandes. Então, eu vou imprimir menor para eu colocar aqui, porque é muito importante quando você faz esse tipo de trabalho, ter as figuras, ficar bem colorido e para você estar olhando aquilo ali sempre, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu quero fazer, eu consegui isso, não consegui, que estratégia adotar. Então é muito importante. Só que as minhas figuras ficaram muito grandes, amanhã eu vou imprimir as menores. Mas, para vocês terem uma ideia, tá vendo? Aqui tá o meu espiritual, eu anotei o que eu quero de meta, coloquei uma pessoa meditando aqui. Crescimento pessoal também eu coloquei aqui, mas eu tenho que pôr umas figuras. Aqui eu coloquei familiar, o que eu quero, eu já falei com vocês, mas eu coloquei aqui só o aviãozinho para lembrar da viagem, uma aula de canto que a Gabi quer fazer, que era do ano passado, que eu não consegui. Eu joguei para esse ano, então esse ano nós vamos conseguir. As profissionais, o que eu quero, mas eu quero pegar a figura da reserva financeira, coloquei aqui o dinheiro, mas é basicamente isso aqui, tá? Bastante colorido, deixa a imaginação fluir. No momento que você está trabalhando com colorido, você está trabalhando com cores, você está fazendo uma cromoterapia também, tá? Mas é isso, é mais ou menos isso aqui. Vocês colocam no lugar visível, você vai ver todos os dias, tá? Quando o meu estiver pronto, eu tiro uma foto e monto para vocês do restante, mas é basicamente isso. Terminou, coloca no lugar onde você vai ser visto, né? E sempre lê no passado. No final do ano você pega, tira ele, faz uma reciclagem do que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu, o que ficou para o próximo ano, né? Às vezes a gente não consegue cumprir tudo, mas é bom a gente ter um norte. Depois que você faz isso, gente, é pôr a mão na massa. É pegar, como diz a cigana, é pegar o boi pelo chifre. É trabalhar para que isso aconteça. Porque o universo, você já deu o comando aqui pro seu inconsciente do que você quer, das coisas e tudo, mas se ficar sentado, as coisas não vão acontecer, tá? Dentro do caminho, pode acontecer situações que a gente já sabe, que eu já conversei com vocês, né? A gente não conhece o coração do outro, pode vir demandas,
Tem pessoas aqui que já fizeram trabalho de quebra de magia comigo, mas tem problema com o ancestral. Pode acontecer. Mas a partir do momento que você toma ciência de que você precisa sentir para você conseguir visualizar e manifestar na 3D, se torna mais fácil. Você tem que sentir, tá? O nosso coração, ele é 27 vezes mais rápido do que o nosso mental. Então, às vezes a gente acha que é a mente que manda, não, mas a mente, ela mente. O coração não, tá bom? Então é isso. Faça sem pressa, faça do jeito de vocês, faça na cartolina, faça na folha A4. Alguma coisa que se vocês quiserem me perguntar, fique à vontade, pode me chamar no WhatsApp, ok? Mas é isso. E que seja um 2026 de muito sucesso, muito positivo. É com esse sentimento que eu tô, é esse pensamento que eu tô, e é isso. Não se culpe pelo passado, não se culpe pelo... mas 2025, gente, passou 2025, tá? E tá tudo bem errar, tá tudo bem começar de novo, a gente tá aqui para viver a experiência de ser humano, ok? Mas coloca essa técnica em prática que é muito bom. Excelente 2026 para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês me dêem um retorno.